Palavra de Deus a nós, livro do Gênesis, capítulo 15. Livro do Gênesis, capítulo 15. Eu quero fazer a leitura dos versos de número 1 ao verso de número 6. Livro do Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, Gênesis 15, de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Ó Deus, nessa manhã mais uma vez, buscamos o Senhor em oração e te pedimos, diante desta palavra lida, que o Senhor possa nos abençoar na edificação, por meio dessa palavra, que o Senhor possa nos alimentar a alma, nos fortalecer a fé, nos enriquecer o coração de esperança, de que o Senhor é um Deus que cuida e de que está no controle das nossas vidas. Nos abençoe nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, diante de alguns acontecimentos na nossa vida, nós podemos tomar dois rumos: estagnar ou continuar. Algumas pessoas, diante de alguns acontecimentos, se prostram e deixam de lutar, param de querer viver e de querer lutar. Outras conseguem se levantar e continuar a batalhar, mesmo com acontecimentos ruins, mesmo e diante de acontecimentos ruins. O fato é, diante dos acontecimentos, nós precisamos aprender como se portar, como agir diante de Deus, de maneira que Deus seja glorificado, exaltado através da nossa vida. E é sobre isso que esse texto fala, exatamente sobre isso. O texto que nós lemos, ele começa no versículo 1 com a seguinte frase: depois destes acontecimentos. Mas eu preciso então fazer uma pergunta: quais acontecimentos? A Bíblia, ela não relata aqui no versículo 15, no capítulo 15, quais acontecimentos foram estes. Então, de acordo com o contexto, eu preciso olhar, e nós podemos ver que aconteceram coisas ruins com Abraão. Se nós olharmos os capítulos anteriores, no capítulo 12, houve fome na terra, e ele fugiu então para o Egito. No mesmo capítulo 12, no versículo 13, Abraão mentiu no Egito por causa de Sarai, sua mulher, dizendo ser ela sua irmã. No capítulo 13, houve briga dos seus servos com os servos do seu sobrinho Ló. No capítulo 13, agora o versículo 9, ele se separa do seu sobrinho. Ele vai para um lado e o seu sobrinho vai para o outro lado. E no capítulo 14, há uma guerra que Abraão teve que travar, uma guerra com 4 reis. Mas também, de acordo com o contexto, aconteceram coisas boas com Abraão. E quais foram? Ele recebe a promessa de uma boa terra, de uma terra que manda leite e mel, no capítulo 13, verso 14 e 15. E no capítulo 14, ele é abençoado por Melquisedeque, quando ele então entrega, oferece o seu dízimo. E todas essas coisas, boas e ruins, que aconteceram com Abraão, tem muito a ver conosco também, tem muito a ver comigo, com você, com cada um de nós que aqui estamos neste momento. Todos nós, neste ano de 2020, diante desse vírus que desencadeou a pandemia, tivemos que nos adaptar, tivemos que nos moldar, tivemos que reinventar algumas coisas, a fazer o que talvez nunca tivéssemos feito, a trabalhar de maneira que nunca tivéssemos trabalhado. Vários foram os acontecimentos que passamos neste ano e ainda estamos passando.
diante dessa situação, do que nos aconteceu. E é isso que nós vemos na vida do patriarca Abraão, que depois destes acontecimentos, Deus se revelou a Abraão, mostrando-lhe que estava no controle de tudo, e de que tudo aquilo que aconteceu na sua vida, tudo aquilo que houve com ele, estava no controle de Deus. Deus estava no controle da sua vida. Tudo aquilo fazia parte do plano soberano de Deus, mostrando assim para mim e para você, que Deus está no controle de cada momento da nossa vida. E é com base nesse tema que eu quero pregar nessa manhã. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle das nossas vidas. E quais lições eu e você podemos aprender nesse texto, que evidenciam que Deus está no controle das nossas vidas? Se não, vejamos, em primeiro lugar, queridos irmãos, Deus está no controle das nossas vidas. Portanto, diante dos acontecimentos, Deus fala conosco. Em primeiro lugar, diante dos acontecimentos, pelo fato de Deus estar no controle das nossas vidas, Ele fala conosco. Olha o versículo 1 do capítulo 15, diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o seu galardão será sobremodo grande. Esse verso revela que Deus, o que está no controle das nossas vidas, Ele tem uma palavra específica para cada situação da nossa vida. Deus falou com Abrão, Ele não falou com Ló, Ele não falou com Sarai, Ele falou específico com Abrão. Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida, diante do que acontece conosco, uma palavra específica. E a palavra de Deus para Abrão revela algumas verdades para todos nós aqui neste momento. Ou seja, a palavra de Deus revela o cuidado de Deus para com a vida dele. Olha o que Deus disse para Abrão: não temas. Não temas. A palavra de Deus revela esse cuidado de Deus. Às vezes, queridos irmãos, diante de alguns acontecimentos, de coisas que acontecem conosco, o que nós mais precisamos, tudo o que precisamos ouvir, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra nos dizendo: não temas, é uma palavra dizendo para mim e para você: continue. E Deus tem essa palavra para nós, como Ele disse para Abraão. A palavra de Deus é: não temas, não temas, não fique atemorizado, não fique com medo, não se atemorize diante desses acontecimentos. Eu olho e eu percebo, queridos irmãos, que na igreja, na vida de algumas pessoas, a gente percebe esse tormento. Há muita gente atormentada, há muita gente questionando, olha para a vida e diz: ó vida, ó casamento, ó situação difícil, ó pandemia, quando isso vai acabar, Deus? Quando que essas coisas vão acabar? Tem muita gente se questionando: será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar nesse concurso? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filhos? Será que a minha vida vai melhorar? Será que meu casamento vai melhorar? Tem muita gente que se questiona diante desses acontecimentos, se atemoriza. E Deus nos diz neste momento, a mim e a você: não temas. A palavra de Deus a mim e para você, desse Deus que cuida das nossas vidas, que está no controle de cada acontecimento, de cada momento da nossa história, é o Deus que nos diz: não temas, não temas. Ele não diz apenas não temas, ele ainda continua, ele diz para Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Ou seja, essa palavra de Deus, Ele fala conosco para não temer. Se por um lado Ele nos manda não temer, por outro lado Ele nos mostra o porquê, qual é a razão do porquê que eu não tenho que temer. E Ele responde: eu sou o teu escudo, eu que te protejo, eu que te guardo, eu que cuido de você, eu que estou na frente te amparando, eu que vou abrir as portas, eu que vou fazer as coisas acontecerem na tua vida. É Deus. Essa palavra de Deus a nós revela essa proteção de Deus. Como diz a letra do cântico do Kleber Lucas: Deus cuida de mim,
na sombra das tuas asas. Ou como nós cantamos aqui nessa manhã, o hino 65, Deus cuidará de ti. É Ele que vai cuidar de você, é Ele quem vai proteger você, é Ele quem vai te amparar, é Ele que é o nosso escudo. Deus é o escudo do seu povo, Ele é o nosso escudo. Por isso que Ele disse para Abraão: não temas. Por que eu não tenho que temer? Porque eu sou o teu escudo, eu que vou guardá-lo, eu que vou protegê-lo. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Essa palavra de Deus, quando Ele se revela a nós, é uma palavra que revela a bondade de Deus. Deus diz: não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. O que isso quer dizer? Quando o texto diz aqui galardão, significa que uma compensação pela lealdade, ou seja, um privilégio dado por Deus maior que qualquer recompensa que o homem pode nos dar. A alusão aqui era a oferta que os reis queriam dar a Abraão depois daquela guerra. Ele diz: não, eu não quero nenhuma dessa recompensa. Abraão sabia, ele tinha noção quem era o Deus que ele servia. Por isso que ele disse para o teu sobrinho Ló no capítulo 13: você pode escolher para onde você quer ir, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque não importa onde eu vá, se Deus estiver comigo, é Ele quem vai me abençoar. Isso ensina a mim e a você, queridos irmãos, que quem vai nos abençoar é Deus. É Ele quem vai nos proteger, é Ele que nos manda não temer, é Ele que nos fala que é o nosso escudo, e é Ele quem diz: o teu galardão, a bênção que eu tenho para você, será sobremodo grande. Confia, acredite, descanse. Meu irmão, o que Deus tem para nós é algo muito mais valioso do que qualquer coisa que o homem pode oferecer a nós. Nada se compara com as bênçãos que vêm das mãos de Deus para nós. Diante dos acontecimentos, Deus fala conosco, nos dando essa palavra de encorajamento, mostrando que Ele é a nossa proteção, e que também há uma recompensa pela nossa lealdade e confiança nele diante dos acontecimentos. Mas eu aprendo uma segunda lição nesse texto. Em segundo lugar, Deus está no controle das nossas vidas. Portanto, diante dos acontecimentos, Deus nos faz triunfar sobre as nossas limitações. Diante dos acontecimentos, Deus nos faz triunfar sobre as nossas limitações. Olha os versos de número 2 e 3, o que diz o texto sagrado? Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Esses versos, queridos irmãos, revelam como está o coração de Abrão. Deus promete para Abrão que iria abençoá-lo, que estaria com ele, que lhe guardaria, que lhe protegeria, que o seu galardão seria sobremodo grande. E Abrão responde com essas palavras: que me haverá de dar? Eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiro, o meu herdeiro será o meu servo, nascido aqui da minha casa. Ou seja, esses versos revelam a limitação de Abraão. Ele olha para a sua condição, ele olha para a sua vida e ele se vê limitado. Deus, eu não tenho condições. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai proceder na minha vida se eu não tenho filhos? Olha para a minha vida. Nós precisamos aprender a vencer as nossas limitações, queridos irmãos. Mas como que nós podemos vencê-las? Aqui nesses versos, a resposta de Deus para Abrão, no versículo 4 e 5, nos mostra a maneira que Deus lidou com as limitações de Abraão. Veja bem, Deus, Ele remove as nossas limitações. No versículo 4, a isto lhe respondeu o Senhor. A isto que? A resposta de Abrão, mostrando que não tinha condições, que era limitado. A isto aí respondeu o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro.
mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Não é um servo que nasceu na sua casa, não. Esse aí não será o teu herdeiro, esse não. Mas o que será gerado de ti. É como se Deus falasse para Abraão: não é do jeito que você pensa, Abraão. Não é da maneira que você acha que vai acontecer. Não é de acordo com os teus planos humanos ilimitados e frágeis que as coisas vão acontecer na tua vida. É como eu quero, Abraão. É do meu jeito. E do meu jeito é o seguinte: quem vai herdar, o seu herdeiro será aquele que será gerado de ti, Abraão. Mesmo que você agora não entenda, não compreenda, ou olhe para a tua vida e veja limitações, que você está velho, sua mulher está estéril, mas quem lhe fez a promessa é fiel. É fiel. O nosso Deus, Ele olha e vê de maneira diferente da nossa. Nós somos limitados. A minha visão tem um limite. Eu olho para mim, eu olho para a minha condição. Eu não tenho, Deus, condições. Eu não tenho jeito. Mas Deus remove as nossas limitações. E Deus, no versículo 5, Ele conduz Abraão para fora da sua tenda. Olha o versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Eu fico aqui analisando e pensando essa palavra de Deus para Abraão nesse momento. Vem cá, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta essas estrelas. E eu fico, Abraão, limitado, começando talvez a tentar contar, e Deus fala: se é que você pode, você não pode contar. E o que isso significa? Abraão sim estava limitado, estava num lugar coberto na sua tenda, cercado por paredes de pano. Ele olha para o chão, ele vê tapete, ele olha para o lado, vê panos. A visão dele está limitada por aquelas circunstâncias. Muitas vezes somos assim também. Nós olhamos para a nossa vida, para as circunstâncias em que vivemos. Deus, não tem jeito ao meu casamento. Deus, não tem jeito ao meu marido. Ele não vai mudar. Olha a minha esposa, olha para os meus filhos. Deus, olha a minha situação. Deus, eu não tenho condições nenhuma. Como é que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Deus, eu não sei como, mas olha a minha história, olha para mim, Deus. E Deus olha para mim e para você nesse momento e manda diz a mim e a você: olhe para o céu. O que você precisamos fazer é viver o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor Deus, o Criador dos céus e o Criador da terra, o que tem todo o poder, aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que tem todo o conhecimento, aquele que diz para mim e para você, como diz no texto que nós lemos no início do nosso culto, Salmo 139, versículo 16: todos os nossos dias já foram contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda na agenda de Deus, no plano de Deus. Já estava agendado a minha, a tua vida, a minha, a tua história, e o que vai acontecer comigo e com você. Não é o que muitas vezes eu e você planejamos, mas é o que Deus tem planejado para nós. Por isso que Ele nos manda olhar para o alto, olhar para Ele, olhar para a grandeza dEle, sair da nossa condição de limitado que somos, parar de olhar para nós. Deus, olha para a nossa igreja, olha para o nosso bairro, olha para nossas condições. Queridos irmãos, quem nos sustenta é Deus, quem está conosco é Deus, quem nos fortalece é Deus, quem está sobre esta igreja é Deus. É Ele quem nos chama a olhar para o alto e dizer: Deus, amém, louvado seja o teu nome. Se o Senhor quiser fazer, faça conforme a tua vontade, porque eu sou limitado, eu não consigo, eu não sei, mas o Senhor sabe e o Senhor pode. Diante dos acontecimentos, Deus nos faz triunfar sobre as nossas limitações, nos chamando para olhar para o alto e contar as bênçãos que Ele tem para nós. Última lição que esse texto me ensina: Deus está no controle das nossas vidas. Portanto, diante dos acontecimentos, creia em Deus, creia em Deus. Versículo 6:
Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Esse verso nos ensina que Abraão, ele creu em Deus, ele acreditou em Deus. Abraão já era um idoso, achava que não podia mais ser pai. Sua esposa Sara já era idosa e ainda era estéril, não podia gerar filhos. Mas o que há de impossível para um Deus todo-poderoso como nós? Não há nada impossível para Deus. Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele tem poder para criar as coisas do nada. Abraão, ele esperou contra a própria esperança. Ele olhava para ele, não tem jeito, Deus. Olha para minha esposa, não tem jeito. Mas ele olha para um Deus que lhe fez a promessa. E ele diz aqui no versículo 6, ele creu no Senhor. Ele creu na palavra do Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele venceu seus limites. Ele saiu da tenda. Ele saiu da incredulidade. Ele transportou o seu monte. Ele viu o invisível acontecer. Porque nada é impossível ao que crê, diz a palavra de Deus. Se perguntássemos para Abraão: Abraão, qual é o segredo da tua vida? Qual é o segredo da vitória, de sucesso que você obteve? Ele nos responderia: crer em Deus incondicionalmente. Crer em Deus incondicionalmente. Isso me lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, irmão de Marta, que estava morto há 4 dias. E Marta disse para Jesus: Senhor, já cheira mal, não tem mais jeito. E Jesus responde para ela: se creres, verás a glória de Deus. Se creres. O segredo da fé cristã é crer. Da vida cristã, a vida cristã se baseia pela fé. Abraão saiu dos 99 anos sem ter um filho, mas aos 100 anos, quando ele completa 100 anos, ele tornou-se pai de uma grande nação. Não foi o seu servo Eliezer que lhe deu herança, que lhe deu filhos, não, foi Isaac, o filho da promessa, gerado dele e de Sarai, ambos velhos e ela estéril. Sabe que isso nos ensina? Que eu tenho que crer em Deus, mesmo diante das impossibilidades que eu vejo em minha vida. Eu tenho que crer em Deus, mesmo diante das situações que eu olho para o meu casamento e vejo Deus. Não tem jeito. Esse homem não muda, essa mulher não muda, esse filho não muda, Deus. Mas eu creio, Deus. Eu creio. Eu tenho que crer. Eu preciso acreditar que Deus tem poder. E Ele pode sim. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E nós precisamos resgatar o conceito de viver pela fé. O conceito de viver crendo no Deus do impossível. Nós deixamos de acreditar nesse Deus. Falamos de fé, falamos de crer, mas vivemos só por vistas. Não damos só por vistas. Precisamos viver pela fé. Viver pela fé. Por isso que nesse momento, meu desafio para você, comece a olhar para Deus, para a grandeza de Deus, o poder de Deus. Deus é maior do que os teus problemas. Talvez você tenha vivido momentos difíceis. Talvez você tenha vivido momentos onde você acha que não tem jeito mais para você, para o teu casamento, para a tua história. Talvez algumas pessoas olham para esta igreja e acham: meu Deus, igreja Presbiteriana Filadélfia, uma igreja tão pequena, pobre, não tem jeito. Não conhece o Deus da nossa igreja. Desconhece o Deus Todo-Poderoso a qual servimos, que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que isso lhe foi imputado para a justiça, que significa que quem nos justifica é Deus.
Quem nos justifica é Deus. Deus pode perdoar os meus e os teus pecados. Talvez você olha, pastor, como que Deus faz isso na minha vida, se eu tenho tanto pecado? Minha vida é tão suja. Essa manhã e neste momento Deus pode perdoar você, justificar os teus pecados. Somente um pode fazer isso, é Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e para você. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos torna justo diante do Pai. Talvez você nessa manhã está amargurado, pensando: eu não tenho condições, pastor. Como Abraão disse para Deus: eu não tenho filhos. As coisas não acontecem na minha vida. Eu não tenho estudo. Minha família é uma família que ninguém vem na igreja. Eu estou sozinho. Meus pais são assim. Minha família é assada. Meu marido não consegue ir para frente. Minha mulher não muda, não entende as coisas. Meus filhos não querem saber de igreja. Talvez você ainda está desanimado, frustrado, decepcionado com a igreja, triste porque as coisas aconteceram não da forma que você queria. Aconteceram coisas ruins, sim, mas Deus vem a mim e a você neste momento e nos convida a olhar para Ele, somente para Ele. Depois desses acontecimentos, quais? Mentira, fome, briga, divisões, decepções, traição, frustração. Depois de tudo isso, Deus falou com Abraão. Um novo horizonte foi pintado para Abraão, porque o projeto de Deus era maior do que ele podia imaginar. Como na minha e na tua vida, o projeto de Deus é maior do que nós podemos imaginar. Por isso, saia da tua tenda, saia deste lugar que limita a tua visão e olhe para Deus. Eu concluo essa mensagem desafiando você a colocar em prática nessa semana as lições desse texto que nós aprendemos por meio da vida de Abraão. Que diante dos acontecimentos Deus fala conosco. Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo, com você a cada momento. Diante dos acontecimentos, Deus nos faz triunfar sobre as nossas limitações. E diante dos acontecimentos, eu e você, nós podemos continuar a crer em Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas para nós. Amém? Ficamos de pé nessa manhã. Gostaria de convidar o pastor Biratã a fazer uma oração.